paz, meus irmãos. O que é justificação pela fé? Quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, para que este homem pudesse, de uma maneira íntima e eterna, se relacionar com seu Criador. Um relacionamento de pai e filho. Mas o homem pecou, desobedeceu a Deus. E como consequência deste ato, ele foi considerado culpado diante de Deus, de uma dívida gigantesca que homem algum poderia pagar. Este ato também trouxe uma consequência terrível ao próprio homem, que foi a morte, como nós lemos lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Desde então, durante toda a história da humanidade, o homem viveu longe de Deus e mergulhado em seus delitos e pecados, e impossibilitados de voltar por si só para o seu Deus e Pai. Mas Deus é misericordioso, bondoso. O nosso Deus é soberano. Em Gênesis 3,15, ele faz a promessa que enviaria o seu Filho para morrer em nosso lugar para nos dar a redenção. Então, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou toda a sua glória e majestade e se fez homem, como cada um de nós, porém sem pecado, veio a este mundo, ele viveu, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi levado ao Calvário, pendurado e pregado em uma cruz. E quando ele estava perto da sua morte, de entregar o seu espírito, ele diz as seguintes palavras: está consumado. João 19:30. Em outras palavras, ele disse: toda a dívida está paga. Através da morte de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Ou seja, em Jesus Cristo nós somos justos. Não há nenhuma dívida mais em nosso nome. Ele levou tudo sobre si. O sacrifício puro e perfeito de Jesus Cristo nos purificou, nos justificou. Então nós precisamos viver crendo que todos os nossos pecados foram perdoados, que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. A fé é crer que Cristo Jesus, que morreu por nós e justificados nele, nós temos a vida eterna. Mas não fique preocupado se te vai faltar fé, pois a Bíblia mesma nos garante que a fé também vem de Deus. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo nos justificou, pagou a nossa dívida com seu próprio sangue, com a sua própria morte, e nos tornou justos diante de Deus. O nosso relacionamento, o relacionamento do crente, foi restaurado com o seu Deus, com o nosso Deus. Nos deu o privilégio de termos novamente, como lá no início de toda a criação, um relacionamento íntimo, sim, de pai e filho, podendo então viver agora pela fé, ou seja, crendo em Cristo Jesus, o justo, durante toda a nossa vida neste mundo, mas também na glória eterna. Portanto, o crente, ele vive pela fé. A sua vida está firmada na certeza que Jesus pagou um alto preço, morrendo na cruz em favor dele, em favor de nós, por causa de todos os nossos pecados. O crente sabe que diante do tribunal de Deus ele é considerado justo em Cristo Jesus. Portanto, a certeza que nós temos é que nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, conforme Romanos 8:1. Então, meus irmãos, nós somos justificados pela fé. Nós não temos mais dívida alguma. Toda foi paga pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós somos considerados filhos de Deus, a saber, em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém.